Olá, eu me chamo Gabriela Garcia e vou apresentar para vocês o tema de inteligência artificial no design e descoberta de novos medicamentos, como proposta da disciplina de tecnologia das matérias-primas e sintéticas do professor Dr. Luiz César. Inicialmente, gostaria de falar para vocês um pouco como é que ocorre o desenvolvimento clássico dos medicamentos, que ela demora cerca de 12 a 15 anos, em média, para que um pesquisador, na verdade, um grupo de pesquisa, tenha sucesso no desenvolvimento de um medicamento que ele chegue ali às fases de estudos clínicos, faça todos os testes em humanos e, posteriormente, receba a aprovação para a utilização de fato. Então, além do tempo que é gasto para fazer esse desenvolvimento, o, o dinheiro também, o investimento, ele é exorbitante. São cerca de bilhões, trilhões de dólares, de reais, de toda moeda possível que é gasta para o desenvolvimento de um único medicamento. Então, é comum que a gente veja quando um medicamento é lançado, ele tenha um valor muito grande agregado e com o passar do tempo, esse valor tende a diminuir a depender do medicamento ou se manter. Bom, inicialmente, quando há essa pesquisa na função de tentar descobrir um novo medicamento, inicialmente se faz a identificação de um alvo biológico. Essa identificação ela pode se dar, onde o pesquisador ele tem uma doença como objeto de estudo lá já bem definida, ou um grupo de população que está passando por alguma necessidade específica, como por exemplo o Covid-19. Quando houve a pandemia, os pesquisadores começaram a focar ainda mais em desenvolver um medicamento para aquela doença, para aquele alvo terapêutico, para esse determinado vírus, e aí observar quais são as principais características dele, qual era o comportamento dele. No caso do Covid-19, fazer com que o seu código genético fosse identificado, mas pode ser uma enzima, um receptor, pode ser qualquer tipo de gene que esteja ali relacionado a essa doença. Em seguida, é realizada, então, um screening, um screening dos compostos, uma triagem, para saber qual é o alvo terapêutico que aquela molécula ali que foi gerada, ela está interagindo, onde é que ela está se ligando. Se tem algum resíduo de aminoácido que tem ali naquele alvo terapêutico que ela está interagindo de uma maneira mais forte, se essa ligação ela vai ser reversível ou irreversível, se ela está bem alocada ali, se ela, por exemplo, está se relacionando apenas com aquele alvo terapêutico ou em vários outros alvos, se ela está sendo seletiva ou não. E a partir daí, dessa triagem desses compostos, que já foram observados após essa identificação do alvo biológico e após o desenho desse fármaco, é realizada, então, a otimização desse composto lead, que a gente já tem ele, e aí, a partir dessa interação que ele teve com o meu alvo, eu vou verificar quais são as propriedades químicas, físicas, a segurança dele, e aí eu vou poder fazer ou não, algum melhoramento nessa estrutura química. Pode fazer uma modificação na própria estrutura, transformando ela em um profármaco, por exemplo, ou qualquer outra forma, adicionando algum ponto onde aquela molécula fique mais hidrofílica ou lipofílica, a depender do meu alvo, e dessa maneira eu vou fazer com que ela seja cada vez mais seletiva para aquele local que eu quero fazer a aplicação. E em seguida são realizados os estudos in vitro e em sílico, Em sílico, ainda no computador, com todos os softwares que já são disponibilizados, o pesquisador vai ali verificar, ter uma noção, de como é que aquilo ali ocorreria, e aí os estudos in vitro, em culturas de célula, por exemplo,
vão ser feitos os testes para fazer uma triagem. Nesse momento aqui, ainda há uma grande quantidade de moléculas que estão sendo estudadas, cerca de milhares. E aí, cada etapa dessa vai ser um filtro até que o pesquisador, né, chegue a algumas moléculas que ele entende que está tendo um resultado interessante, né? Está sendo promissor, o chamado hit promissor. Em seguida, após todos esses estudos, são realizados os testes, né, em animais. Os testes para verificar os testes de segurança, como é que está ocorrendo a toxicidade, né? A segurança vai avaliar justamente a toxicidade desse medicamento. A farmacocinética, como é que está sendo a absorção, a distribuição, o metabolismo, a excreção desse medicamento que está sendo utilizado, e também vai ser observado justamente essa farmacodinâmica, como é que esse medicamento, esse fármaco, na verdade, ele está ali, aqui ainda ele não é um medicamento, né? Ele é um fármaco, ele é tratado apenas a sua estrutura molecular. E aí, como é que ele está, então, interagindo no organismo. A partir daí, dessa definição, é realizado os testes de formulação do medicamento, onde os pesquisadores vão desenvolver uma forma farmacêutica para veicular esse fármaco que foi então criado, né? Se ele vai ser um comprimido, se ele vai ser um xarope, a partir do pH e do pKa dessa molécula e do pH, que ele vai ser melhor melhor dissolvido no organismo, né? E assim ocorrer uma distribuição, uma absorção pelo organismo, onde ele vai permear as membranas celulares. A partir daí eu vou direcionar qual é a forma farmacêutica que eu quero. Se eu quero para uma ação rápida, se eu quero para uma ação prolongada. É nesse momento que o pesquisador vai, então, designar esse processo. E a partir daí vai ser feito, então, os testes de como esse medicamento agora, né, o fármaco dentro de uma forma farmacêutica, ele já se torna um medicamento, então, como é que ele vai se comportar? Se ele vai se dissolver em determinada temperatura, né, sempre verificando, os testes são feitos sempre verificando a nossa como ocorreria no nosso organismo, né? Por exemplo, se for um processo de dissolução, como ocorreria no organismo humano. Então, o teste que vai ser utilizado nessa etapa vai ser justamente um que mimetize a temperatura corpórea, ali em torno de 37 graus Celsius, por exemplo. Mas aqui também são verificadas algumas características que são bem importantes. Por exemplo, quando o medicamento ele vai ser produzido, esse fármaco ele vai se unir a alguns recipientes, que são outras substâncias, né, que eu vou agregar ao meu fármaco para dar um volume, para dar um veículo a esse meu fármaco. Então, eu também vou verificar nessa etapa quais são as características deles, se há alguma interação, se elas são benéficas ou se elas vão prejudicar, por exemplo, a liberação desse fármaco. Então, toda essa questão aqui, ela leva muito tempo para ser realizada, além dos testes que são feitos, né, para cada uma. Em seguida, são realizados os testes, né, após todas essas etapas de produção com o medicamento pronto, então vou realizar os ensaios clínicos em humanos, os de fase 1, fase 2, fase 3, e a partir daqui, se esse medicamento ele foi promissor em todas essas fases, ele atendeu todos os requisitos, vai-se então passar pela aprovação e realizar o registro na entidade, né, que o país tem como regulação. No caso, a entidade que faz a regulamentação dos medicamentos aqui no Brasil é a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas popularmente no mundo a mais conhecida e referenciada é a FDA, nos Estados Unidos, por exemplo. E aqui, apesar do medicamento já estar pronto para uso, já ser regulamentado, os estudos, né, ainda não param por aí. Tem também os estudos de fase 4, onde há a farmacovigilância. Então, esse medicamento que já foi produzido, já teve todos os testes envolvidos ali nele, ele vai ficar sendo observado em um longo prazo para verificar se há alguma
alguma reação adversa que não foi analisada nos estudos de fase 3, nos ensaios clínicos, por exemplo, porque esse medicamento ele foi feito e testado em uma determinada população. Então, não é certo, não é de certeza, na verdade, que esse mesmo medicamento ele vai se comportar dessa mesma maneira com esse grupo que eu estudei em uma outra população, por exemplo, em pessoas orientais, em pessoas ocidentais, em diferença de raça também, na diferença do sexo também. Medicamentos que se comportam de uma certa maneira em homens não vão se comportar da mesma maneira em mulheres, porque o organismo é diferenciado, assim como em crianças, em idosos, dessa maneira. Então, esses estudos de farmacovigilância são essenciais também para manter a segurança daquele medicamento que foi criado, né? E a partir daí, né, vamos falar então sobre como é que a inteligência artificial pode otimizar esse processo de formulação de um novo medicamento, né, do desenho e desenvolvimento dele, propriamente dito. Então, mas o que seria a inteligência artificial? A inteligência artificial ela vai ser uma área das ciências da computação, na verdade, que ela vai desenvolver um sistema que vai ser capaz de simular a inteligência humana, que são os principais assim pontos que nos diferenciam, por exemplo, dos animais, popularmente dito, né? Então, como aprender, raciocinar, tomar decisões, resolver problemas, isso só nós humanos somos capazes de fazer. Um cachorrinho, por exemplo, ele não tem a capacidade de resolver algum problema em si. Ele não tem essa capacidade, né, de raciocinar. Só nós humanos temos. Então, a inteligência artificial ela vem como um computador, um sistema que agora vai tentar conseguir desenvolver essas habilidades que até então são restritas dos seres humanos. E a partir daí, né, na inteligência artificial, como ela é uma área bem abrangente da ciência da computação, nós vamos designar também dois âmbitos. Um deles vai ser o aprendizado de máquina, que vai ser o subcampo da inteligência artificial. Então, dentro da inteligência artificial, ainda tem uma subdivisão. E no aprendizado de máquina, os algoritmos eles vão ser capazes de produzir padrões para assim tomar decisões. Então, ele vai ser alimentado com alguma informação que a gente tem para que a partir dali ele observe os padrões daquele material onde ele foi alimentado e a partir daí escolha de qual maneira vai agir, de qual informação ele vai abstrair dali. E também nós temos o Deep Learning, que vai ser um aprendizado de máquina onde vão se utilizar, nesse caso, redes neurais artificiais. Elas são justamente redes neurais que são enormes, muito profundas, por isso que ela é chamada de Deep Learning. E a partir daqui, essa inteligência artificial com Deep Learning, ela vai ter uma capacidade de desenvolver essas habilidades de maneira mais complexa e mais profunda, como, por exemplo, ela vai conseguir tratar dados mais abstratos que apenas a inteligência artificial com o aprendizado de máquina não conseguiria. E ela vai justamente atuar no processamento de algumas outras áreas. Por exemplo, ela vai fazer o reconhecimento de imagem, de voz, de língua, de uma maneira mais natural. Hoje em dia, se você fizer uma breve pesquisa na internet, você já vai conseguir encontrar alguns vídeos de algumas pessoas que elas estão ali falando com você, você está vendo elas, mas a voz é de outra pessoa. Perdão, o rosto é de outra pessoa. Está sendo bem viralizado esses vídeos com pessoas famosas, por exemplo. Recentemente eu vi um de Mark Zuckerberg. Era um menino que ele estava lá no quarto dele falando um pouco sobre um determinado assunto, mas o rosto e a voz era do Mark Zuckerberg. Então, isso aí é até onde a inteligência artificial já chegou no momento, né? E só para ressaltar que esse aprendizado de máquina, por exemplo, é quando a gente
tem, por exemplo, o chat GPT, que está sendo muito utilizado hoje em dia. Nós pegamos um chat GPT e trazemos para ele algumas informações. Quanto mais você fala sobre o seu objeto de estudo, por exemplo, medicamentos, quanto mais eu falo ali, faço perguntas sobre medicamentos e trago para ele informações, artigos, é possível enviar artigos para o ChatGPT, é possível enviar fotos, esquemas. Quanto mais desse universo eu alimento ali numa simples plataforma, né, que tem no site do ChatGPT, eu já consigo com que ela faça esse aprendizado de máquina. Imagine que isso aqui pode ser feito em lugares que tem milhares de máquinas muito mais potentes do que apenas um simples site que nós podemos utilizar rapidamente. Então, esse é o geralzão da inteligência artificial, né? Um âmbito geral dela. Então, como é que a gente pode utilizar a inteligência artificial para o desenvolvimento de medicamentos, né? Nós vamos fazer tudo isso que é feito com os medicamentos tradicionais, identificar um alvo terapêutico, fazer a triagem de compostos, fazer a predição de propriedades de absorção, distribuição, metabolismo e excreção, e também fazer, né, a rota sintética de alguns fármacos. Além de tudo isso, ele vai dar uma predição de uma rota sintética. Então, essa triagem, esse estudo todo, né, que levaria cerca de 12 anos, eu consigo uma redução de tempo de cerca de 25 a 75% desse tempo. Então, no lugar de levar 12, 15 anos, seriam apenas 3 anos, 4 anos para ser produzido um medicamento. Claro, todas essas etapas, né, serem feitas sempre com o filtro de um pesquisador também. E aqui há esse plus, né, de ter uma predição da rota sintética, que eu acredito que seja um tópico bem resolutivo, porque as pessoas, né, que fazem síntese de medicamentos, elas levam bastante tempo. Às vezes um reagente não combina com o outro e o produto que eu queria obter no final era um cristal, mas na rota, naquela temperatura, seguindo aquela rota sintética que foi desenhada, naquela temperatura, houve uma variação de temperatura, por exemplo, no lugar, de obter aqueles cristais, foram obtidos um produto, né, de característica amorfa. Então, esse produto aí, essa rota sintética já vai precisar de alguns ajustes. E aqui, com a inteligência artificial, já é possível fazer essa predição de uma maneira mais rápida e que vale auxiliar a não cometer tantos erros, né? Dessa maneira vai se economizar tempo, dinheiro, recursos, solventes e principalmente o tempo, né? Por exemplo, se você está ali numa pesquisa de mestrado ou de doutorado, o tempo que você levaria para fazer aquele determinado produto, você vai levar menos tempo, porque você vai ter um caminho mais organizado e delineado para seguir, por exemplo. Há esse processo de otimização também. Então, né, num panorama geral, a inteligência artificial ela pode ser utilizada tanto na fitoquímica, como na farmacologia, na química medicinal e na tecnologia farmacêutica. Você pode utilizar ela até para sugerir um recipiente que vai ser mais viável para aquele determinado medicamento, para uma determinada viscosidade de um xarope, por exemplo, bem simples, você vai conseguir selecionar qual vai ser o melhor recipiente. Ele vai te dar algumas sugestões que você pode utilizar. E aí, agora eu gostaria de falar para vocês, né, um site que eu encontrei aqui nas pesquisas, que você consegue fazer todas essas etapas de desenvolvimento de um medicamento usando, né, apenas ele, que vai ser o site é Pharma AI, e nele, por exemplo, tem
o Panda Omics. No Panda Omics vai ser uma inteligência artificial dentro dessa plataforma onde você vai conseguir identificar alvos terapêuticos através de Big Data. Então, você vai identificar e selecionar a partir da alimentação, né, de alguns textos, viabilizar se aquilo ali é seguro, se é acessível. E aqui você vai poder colocar todos os filtros que você quer para aquele alvo terapêutico. Eu quero que seja uma enzima, para uma enzima. Então, eu vou colocar ali o meu target, né, a minha enzima, e ali vai ser desenhada o fármaco que eu quero que se encaixe naquela enzima, por exemplo. Além dessa predição, né, da identificação dos alvos terapêuticos, nessa mesma plataforma tem-se também como fazer uma triagem virtual desses compostos e fazer também a questão de melhorar esse composto com essa parte do Chemistry 42, onde você vai conseguir desenhar e otimizar pequenas moléculas e a partir daí você vai conseguir também, né, fazer com que haja uma predição das características físico-químicas dele também. E nela, ainda nesse mesmo site, é possível realizar uma predição das propriedades de absorção, distribuição, metabolização e excreção dos medicamentos, desse medicamento que você está desenvolvendo. Então, ele é mais absorvido no intestino. Então, ele vai lá dar o pKa, o pH, vai dar todas essas características. Essa molécula, ela vai ser metabolizada, então ela precisa se ligar à glutationa no processo de metabolização dela. Então, essa parte desse programa, ele vai dar esse esquema todinho para você, só utilizando ele. E, por fim, nesse site, ainda nessa mesma plataforma, na verdade, é possível também fazer, além da predição da rota sintética, né, fazer todo esse desenho do caminho que esse fármaco vai percorrer, do que o pesquisador vai percorrer para poder obter esse fármaco, por exemplo. Ele é bem completinho. De fato, você consegue fazer todos os caminhos para chegar, né, ao desenvolvimento de um medicamento, de um hit promissor, e a partir de todos esses estudos, aqui, utilizando apenas o computador, utilizando apenas a inteligência artificial, com a obtenção dos resultados, o pesquisador vai obter, né, o hit promissor, e a partir daí vai então fazer os estudos de bancada, que vão ser muito mais rápidos do que seriam sem a inteligência artificial. De 12 a 15 anos, 3 a 4 anos. Muito mais rápido, né? E agora eu gostaria de falar para vocês sobre um caso de um medicamento que já foi divulgado aí bastante, né? Eu particularmente não conhecia, mas que foi um medicamento que foi desenvolvido com inteligência artificial e no momento ele já está, salvo engano, quando essa notícia saiu, eles já estavam iniciando os testes de fase 2. E no momento, eles já estão nos testes de fase 4. O medicamento, né, o fármaco que foi desenvolvido, foi o INS 018-055 pela empresa Insilico Medicine e esse medicamento ele foi desenvolvido justamente para fibrose pulmonar idiopática, da maneira que ele é uma molécula inibidora, tá certo? Que vai atuar justamente nessa doença, que tem como principal característica uma doença que ela acomete, né, todos os pulmões de maneira irreversível. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco sobre um breve vídeo que é da Insilico Medicine. Minha internet tá um pouco ruim. Ai, bem. Today,
Esse aqui, como minha internet pegou, vai ser um breve vídeo falando um pouco sobre a In Silico Medicine, que é um vídeo institucional. Ele Hello, my fala friend. brevemente como é Welcome que to ocorre In o Silico. dia a dia deles para o desenvolvimento de medicamentos. In Silico's fully automated lab has now launched the integration of humanoids to achieve smoother automation and higher efficiency. These robots will perform cell culture, high-throughput screening, next-generation sequencing, cell imaging, and genomics analysis and prediction. This lab is a real-world, interconnected expansion of In Silico's end-to-end AI-driven drug discovery platform. The AGVs who are now running experiments in place of human scientists will be eventually replaced by humanoids and will be remotely controlled by its AI system. As the robots generate data, that data will feed directly into In Silico's Pandaromics platform, improving the system's target hypotheses and ability to validate those hypotheses. Today, In Silico is at the forefront of the digital biology revolution. Hello, my friend. Welcome to In Silico. In Silico's fully automated lab has now launched the integration of humanoids to achieve smoother automation and higher efficiency. These robots will perform cell culture, high-throughput screening, next-generation sequencing, cell imaging, and genomics analysis and prediction. This lab is a real-world, interconnected expansion of In Silico's end-to-end AI-driven drug discovery platform. The AGVs who are now running experiments in place of human scientists will be eventually replaced by humanoids and will be remotely controlled by its AI system. As the robots generate data, that data will feed directly into In Silico's Pandaromics platform, improving the system's target hypotheses and ability to validate those hypotheses. O link, quem tiver interesse também de verificar, só dá uma olhadinha no YouTube, que tem alguns vídeos institucionais bem interessantes sobre a In Silico Medicine e também, né, sobre essa plataforma onde tem o Pandaromics, que foi utilizado para desenvolver esse medicamento aqui, e nós podemos utilizar também. Ela é acessível, só tem uma taxa de utilização também, que não é tão barata, mas é uma tecnologia que está acessível para a gente utilizar também. Como um exemplo de um produto já comercializado que foi desenvolvido parcialmente, né, por inteligência artificial, eu trouxe aqui para vocês o PeptiStrong, que ele aqui no Brasil, ele é distribuído, né, ele é fornecido pela empresa Sovitar, e ele foi divulgado, né, como um primeiro peptídeo criado por inteligência artificial. Ele foi, né, desenvolvido, teve seus estudos, né, de triagem pela inteligência artificial, e o PeptiStrong, ele é um ativo que ele é fitoterápico, tá certo? Ele é advindo da fava. Então, o peptídeo extraído da fava, ele aqui tem como proposta aumentar o ganho de massa muscular e também prevenir a perda de massa muscular em pacientes que já estão ali num processo de emagrecimento, por exemplo, ou quem está acamado, não está fazendo exercício físico, pessoas que ficam, né, bastante tempo em cadeira de rodas, em cama, por alguma cirurgia, por exemplo, elas tendem a ter a perda da massa muscular. E os estudos, né, do PeptiStrong, eles têm essa evidência de que a utilização dele diariamente faz a preservação da perda da massa muscular, então impede a perda dessa massa muscular que o paciente teria, né, com o processo natural, e também auxilia no ganho de massa muscular para pessoas que estão realizando exercícios físicos. Ele até faz um comparativo em relação à utilização da proteína do leite, né, do whey, de maneira isolada, que há um ganho maior
do que com a utilização do whey. Então, a utilização do Pepti Strong seria bem interessante nesses casos aí, e ele tem um apelo de ser um ativo que ele é de origem vegetal, então é vegano, as pessoas que têm intolerância à lactose poderiam utilizar ele e ter essa otimização, né, no ganho de massa muscular. Para quem tiver interesse aí, tem esse ativo que já foi, né, já é comercializado e foi criado com a ajuda da inteligência artificial. E por fim, gostaria de saber de vocês, né, o que vocês pensam sobre isso. A gente viu agora, né, o vídeo institucional onde tinha robôs que estavam ali trabalhando num laboratório com os cientistas. E a inteligência artificial tem cada vez mais ajudado a, a melhorar os processos, né, na nossa vida. E agora, né, no estudo do desenvolvimento de medicamentos. Fica o questionamento: será que um dia a inteligência artificial vai substituir o trabalho dos cientistas, ou a presença do cientista ali ela é de maneira imprescindível? O que é que vocês acham? E também queria saber, né, se você que está me assistindo confiaria em utilizar um medicamento que foi desenvolvido por inteligência artificial ou não. Eu confesso que inicialmente eu fiquei bem resistente quando eu soube, né, que já existiam esses medicamentos, que já existia o Pepto Strong, por exemplo. Hoje em dia eu trabalho em uma farmácia de manipulação e no tempo que eu tô lá, eu vi uma crescente saída do Pepto Strong, que foi justamente esse ativo que eu trouxe para vocês. E nesse tempo que eu estou lá, eu observei que a utilização do Pepti Strong, tanto em casos de pessoas que estavam fazendo a utilização para o ganho de massa muscular, como também para pessoas que tinham, por exemplo, sarcopenia, e houve de fato a preservação da massa muscular delas. Claro que juntamente com outras coisas, né, agregadas como uma boa alimentação, prática de exercício físico para as pessoas que estavam atrás dessa performance muscular, mas para essas pessoas que estavam acamadas, não. De fato, o Pepti Strong eu vi que teve esse benefício. E aí, aos poucos, eu fui modificando o meu pensamento em relação a isso. E em tantas outras coisas, né, no nosso dia a dia. A inteligência artificial ela vem sendo introduzida pouco a pouco. Então, gente, é isso. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Espero que tenham gostado. E é isso. Obrigada. Até mais.